Saudações, esse é o Bastidores do Bolso. Eu sou o Ícaro Hornick e hoje eu tenho aqui meu convidado, Caio Cabral. Hoje a gente vai trazer para vocês um consultor empresarial para a gente entender ali quais são os bastidores que acontecem dentro das empresas. E o Caio, nosso convidado de hoje, ele é consultor atuante há mais de 10 anos no ramo de empresas, né, Caio? Tem uma década já de uma década, atuação, uma experiência aí, né? Então, hoje, quais são os segredos para uma empresa se destacar no mercado? Você sabe? Então a gente vai descobrir agora. E Caio, perguntar para você, conta um pouco de você, sobre sua trajetória, né? 10 anos ali trabalhando com consultoria, como foi o início para você? Legal. Então, primeiramente, obrigado, Ícaro. Obrigado, pessoal do Bastidores do Bolso, né? Também agradecer a Patrícia também, co-host aqui de vocês. A co-host tá de atestado hoje. Tadinha, tá sem voz também. Mas, então, é uma honra estar participando aqui, né? Obrigado pelo espaço para a gente poder falar sobre gestão empresarial, sobre a consultoria, sobre finanças, planejamento estratégico, entre outros assuntos que a gente vai abordar aqui hoje no podcast. Mas, falando rapidamente da minha história, eu sou formado em administração, né, pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Então, sou de Cuiabá, mas fui para o Rio de Janeiro fazer a faculdade. Então, me graduei em administração e aí já quis voltar para Cuiabá, né? O Cuiabá bateu saudade aqui, né? Larguei Rio de Janeiro, Zona Sul, para voltar para Cuiabá. Você vê como eu amo nossa cidade. Quem vem de fora fala tem que comer a cabeça de pacu. Quem nasceu aqui não precisa, já. Nem precisa, já volta. E aí, então, mas até, assim, em termos profissionais, também em Cuiabá a gente tem mais network, a gente conhece mais as pessoas, a gente tem uma boa graduação. E acabou que, então, nessa minha volta, eu até tinha, na verdade, um plano de negócio. Então, assim, o meu TCC na faculdade era para abrir uma empresa, uma boutique de carne na época, né? 2000, isso 2014, finalzinho de 2014, né? Então, hoje a gente tem vários cases de casas de carne mais premium, né? Então, na época, eu já não era, já estava, meu planejamento estava certo. Só que, ali por uma questão de experiência, eu não quis arriscar naquele momento, fazer o investimento. Então, procurei outras alternativas, e aí foi quando um amigo meu me convidou a participar do Sebrae, a entrar como consultor do Sebrae, né, até por conta do meu currículo, da formação, e aí, então, aceitei ele o convite, o desafio, digamos assim. Então, nesse início, até entrei pela empresa desse meu colega, que já era uma empresa credenciada ao Sebrae, e aí começou a minha história, então, como um consultor empresarial. Então, ali, né, de fato, os trabalhos começaram no início de 2015, atendendo as micro e pequenas empresas. E o Sebrae foi uma grande escola, né, para mim, porque o legal do Sebrae é que a gente tem uma visão assim completa de todos os segmentos, todos os tamanhos, digamos assim, de empresa. A gente atende realmente da pessoa que está começando ali como MEI, né, o microempreendedor individual, e também chega, né, via Sebrae, atender alguns clientes já maiores, né? Legal. Uma escola que você já consegue ali ver vários modelos de negócio, como você... Exato. Então, assim, hoje, por conta desse... E o Sebrae é um volume muito grande de empresas, né, que a gente atende. Então, são programas às vezes gratuitos, que o empresário não vai pagar nada ali de fato e tem acesso ao nosso know-how. Então, é bem interessante, realmente ajuda muito. Só que também o Sebrae é aquela coisa, é algo mais rápido, né? É mais superficial, até por uma questão, por exemplo, o programa gratuito não vai ser tão aprofundado assim, né? O Sebrae ajuda demais, né, essas pequenas empresas, mas chega a ter um limite ali até onde a gente consegue atuar, né? Porque a ideia realmente é quantidade, é ajudar o maior número de empresários possíveis. Só que isso me deu muita bagagem, tanto é que, né, nesse meu histórico aí de 10 anos de consultoria, já tenho ali mais de 1.000 empresas atendidas, em termos de diagnósticos, né? Atendimentos às vezes mais rápidos, mas então eu às vezes bato o olho em certos indicadores, certos números, rapidamente numa conversa eu já identifico o que está acontecendo, onde é que está o problema da empresa, né? Do nosso potencial cliente. Mas aí durante o Sebrae eu fui desenvolvendo e aí eu fui, né, abrir a minha própria empresa de consultoria empresarial, e aí até para focar realmente em trabalhos mais duradouros, que a gente tem um acompanhamento maior, né, com os clientes. Então,
eu fui desenvolvendo então, metodologias próprias e juntamente com o Sebrae, e juntamente depois especializações, MBAs que a gente foi fazendo, tem uma listinha boa ali de outras formações, né, Aham. de MBA e consultoria que a gente foi fazendo. E o legal é que eu sempre fui, em termos de estudos, indo sempre para um lado mais de empreendedorismo e marketing, e na prática, finanças. Então acaba que eu consigo. Geralmente um lado briga com o outro, né? Aham. O pessoal do financeiro briga com o marketing, o marketing é orçamento, o finanças quer cortar custo, Sim. e aí vai. Juntou os dois para Eu entender como que isso pode acontecer consigo ter esse da equilíbrio. melhor maneira. Ah, Porque, legal. de fato, é realmente muito importante ter o investimento em marketing, mas um investimento que seja saudável para a empresa e que a gente consiga ter retorno, né? Perfeito. E então, é nesse caminho até a gente agora, desde 2024, que eu faço parte hoje da W1 Business, que é uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país, né? Junto com a W1 Consultoria, Uhum. e a gente são mais de 30 escritórios no Brasil, e todo nosso time, mais de 60 consultores empresariais. E aí, então, estamos agora realmente alcançando voos muito maiores, Ah, digamos assim, fazendo grandes projetos. muito bom, muito bom. E, né, de empresa, igual você falou, mais de 1.000 empresas ali que você já, pelo menos um diagnóstico, alguma coisa assim. Quando você vai já de cara entrar numa empresa que você vai começar o processo, você consegue identificar ali quais são os erros mais comuns quando você chega ali numa empresa e fala, é isso daqui. É. Hoje, se a gente for falar assim, de erros mais comuns, o principal, de fato, ali é a falta de controle de caixa, controle financeiro. E eu falo assim, controle de caixa para ser ainda mais específico, porque assim, vamos lá, um dos principais faltas de controle acontece até, muitas vezes, pela mistura, né, de dinheiro pessoa física e pessoa jurídica. Então, isso aí já é quase que padrão do empreendedorismo brasileiro, né? Já. E até até assim, sendo, né, às vezes bem sincero com nossos clientes, a gente fala, olha, por mais que a gente saiba que não, você vai acabar, às vezes, misturando, porque a questão, às vezes, de praticidade, pega um boleto, uma conta e paga com o dinheiro da empresa, isso lógico, né? Empresas, né, menores, grandes empresas já no lucro real, a coisa tem que ser muito mais realmente profissional. Uhum. Mas falando assim de médias empresas e pequenas empresas, a gente sabe que na prática isso acontece demais com o empresário ou a empresária, né? Só que o que precisa acontecer, né? Quando tem essa mistura, né? Ou hoje pode chamar essa retirada, né? O uso do dinheiro da empresa como uma retirada pessoal, precisa ser anotado, controlado. Então, o fluxo de caixa da empresa precisa estar perfeito, 100%. E isso a maioria das empresas não possui. Então, o que hoje o empresário controla? Controla faturamento, Uhum. então ele sabe ali quanto está vendendo, né? E tem uma ideia mais ou menos por cima, aquele achismo, né? De Uhum. quanto que ele ganha. E aí, no final, todo mundo acha que está lucrando 20%. É, não sei quem inventou esse número, mas a maioria das pessoas acha que Número é o mágico, número número mágico. mágico. Não, 20% é garantido. Aham. Não, quando você lucrar uns 20%. É engraçado que a maioria tem essa ideia. E a maioria não consegue lucrar 20%. Infelizmente, é o lucro líquido ali da empresa mesmo, Não já é contando fácil. o prolabore dos proprietários, é muito difícil você chegar nesse indicador, dependendo do segmento, né? Assim, às vezes, o segmento de serviço, por exemplo, a gente consegue que serviço tem margens melhores. Mas, então, assim, o grande problema realmente é a falta de controle financeiro, né? Ter esse controle, de saber para onde o dinheiro está indo. É, e, e se a gente não tem um controle de caixa, imagina o controle de DRE. Seria um Uhum. controle realmente de lucratividade da empresa. Sim, Uma coisa que os empresários não entendem é que geração de caixa não é lucratividade do negócio. perfeito. Então, um outro problema que a gente também pode pontuar aqui é a falta de conhecimento, de fato, sobre gestão financeira. Essas questões, caixa não é lucro, né? O que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE. Então, porque o perfil do empreendedor brasileiro é o quê? São pessoas que sabem vender bem, pessoas que gostam de executar, empreendedor no sentido de fazer, né? Ah, Ela vai para cima, vende, qualquer coisa que você entregar para ela, ela vai vender. Ou perfeito. se não, o perfil de uma pessoa que sabe fazer alguma coisa bem feita, uma pessoa técnica. Então, por exemplo, o dentista, o advogado, o médico, o marceneiro. Então, de repente, sei lá, um eletricista, pessoas que sabem fazer alguma coisa Uhum. e alguém precisa daquele serviço dele, né, ou Uhum. daquele produto que ele sabe produzir, então ele acaba virando um empreendedor. E os dois perfis, então, eles focam no quê, né? Na venda.
Então, e de fato, vender é a coisa mais importante para qualquer empresa. Sim. E às vezes o técnico, ele tem a parte técnica, mas ele não tem a parte da venda. E também, né? Às vezes sabe fazer, mas não sabe vender. Mas não sabe chega. vender, como se vender também. Exatamente. Só que nenhum desses olha para o financeiro. Esse é aí que dá o problema. Porque, de fato, a coisa mais importante para a empresa é vender. A segunda coisa mais importante é saber se estou vendendo corretamente. Então, é saber se o meu preço está certo, se a minha estrutura de custo para gerar esse faturamento está adequada. Então, e aí que entra o problema do Brasil. Então, a gente tem bons empreendedores, bons vendedores, até bons líderes, mas falta esse conhecimento da gestão financeira para poder entender o que se passa na sua empresa e tomar as melhores decisões. Sim, sim. E você acha que hoje, por exemplo, até a educação de terceiro grau, que você vai virar ali um técnico, tem passado a melhor parte de gestão? Você acha que hoje as faculdades estão ensinando também as pessoas não só serem técnicos, não um médico a atender o seu paciente da forma mais humana possível, mas também a fazer a gestão do próprio consultório? Então, eu posso estar enganado, mas eu não vejo outras faculdades, a não ser a administração, mas vou até falar também sobre a faculdade de administração depois, mas é isso. Vou até começar a falar, não me deixa começar a falar. Vou deixar de lado aqui. Fiz FGV, né? Então, melhores faculdades do Brasil de administração. Mas ainda assim, a gente vê também que é uma coisa ainda muito teórica, às vezes. Tá? E falta uma coisa mais prática do mundo real, até das pequenas empresas. Mas aí também vai até pelo tipo da faculdade, né? A FGV realmente ele quer te formar para ser CEO, CFO, diretor de multinacionais. Então tem um foco ali nisso, né? Mas ainda assim, mas eu vejo muitas faculdades de administração, ela às vezes, porque a administração é muito abrangente, e acaba então que realmente ainda falta, deixa a desejar de alguns conceitos ainda técnicos, né? E aí, assim, mas vamos lá, mas vamos para as outras faculdades, né? Eu não vejo eles ensinando essa parte. E aí que é o problema. Então, você faz uma faculdade de medicina, de odontologia. Um profissional de odontologia, eu digo por experiência própria, né? Você pode falar com propriedade. Com propriedade. 12 anos, né, que eu atuei na odontologia, formado em odontologia. Você, às vezes, sai da faculdade de odontologia não sabendo nem quais são todos os equipamentos que você vai precisar comprar para montar o seu consultório. Equipamentos. Aí, quando você fala de gestão, de tudo que você tem que fazer para conseguir gerir financeiramente, organizar seu consultório, e aí você está falando grego. Então, e isso é um grande problema, porque a maioria desses estudantes, né, que vão se formar ali como profissionais da odontologia, eles vão querer se tornar um empreendedor, ele vai querer ter a clínica própria dele, né? Então, o médico é a mesma coisa, o advogado é a mesma coisa, o arquiteto é a mesma coisa. E, mas quando eu abrir minha clínica, eu vou contratar alguém que saiba fazer, por exemplo. Ótimo. E é até bom que você faça isso, porque realmente, a ideia não é você fazer tudo na sua empresa. Você tem que contratar pessoas, formar equipe. Só que aquela coisa, só pode cobrar de alguém ou saber se alguém está fazendo bem feito se você conhece, você sabe o que precisa ser feito. Então, o empresário precisa saber, precisa entender relatórios, cobrar, né, que os relatórios estejam corretos e ter essa consciência. Então, de novo, o problema está aí. Falta conhecimento, né, realmente técnico ali de como fazer gestão. Beleza. E, bom, se você hoje já tem uma empresa e tudo, como que o empresário consegue ali olhar para a própria empresa e começar a identificar falhas na gestão? Aquela coisa já pensando na liderança. Eu tenho ali, seja o médico, dentista ou já dentro de outro ramo ali, como que você pode dizer, como que você consegue começar a entender para corrigir essas falhas de gestão? A gente sempre faz o que a gente chama de diagnóstico, né? Então, a gente faz um diagnóstico empresarial, são perguntas até às vezes simples, mas que começam já a evidenciar problemas. E o próprio empresário pode e deve fazer essas perguntas para si mesmo para identificar. Por exemplo, será que na minha empresa eu tenho um processo padronizado de todas as atividades que precisam ser feitas? Por exemplo, se a minha secretária sai hoje da empresa, né, e eu contrato a outra.
Tem um manual de que deve ser feito, tem, por exemplo, eu sou ferramentas já prontas, eu mesmo sei mexer, consigo ensinar. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter essa padronização. Se eu não tenho essa padronização, é bem possível que algumas falhas vão acontecer no meio do caminho, né? Sim. A parte financeira, como eu falei também, ou seja, se você não, se eu pergunto qual é o lucro da empresa e você já não sabe falar de primeira, é o 20% é o. 20%, eu acho que o 20%, Aham. é errado, porque a ideia é que o empresário ele não pode se basear em achismo, ele tem que ter certeza do que está fazendo, não que tendo todos os números financeiros a gente só vai acertar, a gente vai fazer um plano de ação que às vezes não vai dar certo, porque o mercado ele é dinâmico. Uhum. Então, isso aí é comum, normal. Mas se der errado, a questão é, e eu estou também fazendo ali o acompanhamento daquilo, fazendo a gestão, mensuração de indicadores, eu vou entender por que não deu errado e vou tentar refazer de uma outra maneira, vou aprender com esse erro e vou executar, tentar executar novamente para tentar acertar. É o famoso PDCA, né? O ciclo do PDCA, que é a mentalidade do empresário que tem que ser essa. Então, a gente tem que se perguntar dessa forma. Os meus processos estão padronizados? Eu tenho pleno controle dos meus números financeiros, eu sei todos os gastos da empresa, eu sei quanto está vendendo, sei as minhas margens. Eu tenho uma estrutura de cargos e funções bem definidas. De novo, entra um pouco da padronização, mas é ter aquela matriz de responsabilidade. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Sabe se alguém faltar, quem é o substituto. Então, o que mais? Então, quando a gente tem toda essa gestão muito bem organizada, a liderança ela começa a se sobressair. Né? Uhum. Porque quando a gente fala de cultura, de liderança, é porque a gente tem que ter rotina, processo. Né? Então, se eu não estou presente, se eu não tenho uma reunião rotineira, toda semana está horário de reunião, eu estou medindo indicadores, metas. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou liderando ninguém. Está todo mundo, a Deus dará ali, seja o que Deus quiser. A gente não tem nenhuma meta de venda, por exemplo. Muitas empresas tipo, tem vendedores, mas cada um vende o que dá, assim, o que pode. Ninguém tem um número a ser seguido, um objetivo. Sim. E aí, Então, vende aí, ó, vai vendendo aí, vai vendendo aí. e aí E outra coisa que, se você não tem esses processos e você é, fica tudo para você, aí é aquela sensação também de, meu Deus, a empresa, se eu sair daqui, a coisa vai não anda. explodir. Não anda. É uma grande dor, um grande problema também. Uhum. Você tocou que é a centralização da gestão no dono. Sim. Então, o dono fica reclamando que não acha o funcionário, ninguém é bom na empresa dele, Uhum. porque ou ele centraliza tudo nele, né? Ou realmente ele, às vezes, não quer pagar ali, de repente, um salário adequado, mas não, cara, às vezes eu não tenho como pagar um salário adequado. Então, vamos lá. Então, a gente consegue contratar alguém? Consegue. Então, quando contratar essa pessoa, eu preciso formar ela. E não tem outra saída. Então, você tem, aí, de novo, papel de liderança do empresário, é formar pessoas. Sim. Você tem que ter paciência, tem que ter resiliência, porque uma das coisas mais difíceis de se empreender é lidar com pessoas. Né? Então, assim, e aí, então, quem não consegue realmente criar essa estrutura, esse fluxograma da empresa, distribuir tarefas e começa a centralizar tudo nele, realmente fica preso à operação, realmente a empresa fica dependente do dono, e aí você nunca vai conseguir escalar seu negócio, você nunca vai crescer, e aí parece que a culpa é dos outros e não sua. Sim. Né? Então, esse é um grande problema também, que é difícil de ouvir alguns empresários, não, o problema não sou eu, o problema é mão de obra, mão de obra no Brasil é ruim e tal. Mas assim, realmente, temos problema de mão de obra, mas também temos o nosso problema, né? A gente precisa enxergar. Sim, entender como estão os processos, como está essa parte de gestão. E aí, se você já está nesse processo de tentar entender seus números, igual, né, seus KPIs e tudo, qual a melhor forma, como você medir esse sucesso de você na sua gestão? Você consegue ver ali as melhores? Para conseguir mensurar se a gente alcançou aquilo que a gente gostaria, a gente tem que ter a meta. A gente tem que ter a meta SMART, né, que a gente fala. Então, ter a meta mensurável. Assim, né? Ela tem que ser uma meta específica, mensurável, temporal. Então, ou seja, temporal tem que ter um prazo para começar, um prazo para terminar. Perfeito. Né? E tem que ser desafiadora também. Né? Então, o conceito, né, da meta SMART é isso. Né? Tem que ser específica, mensurável
tem que ser algo desafiador, alcançável, né, e temporal. Então, esse é o primeiro passo, ter esse planejamento, ter essas metas, e aí, como ela é mensurável, ela vai ter, como você falou, KPI, né, que Uhum. é o indicador-chave ali, né, de sucesso, aí, de performance. Então, atingimos ali o que a gente buscava, batemos nossa meta, deu certo, né? Então, a gente conseguiu o resultado. E aí Uhum. é isso que a gente precisa ter como gestão. Tudo que a gente for fazer tem que ter, né, um objetivo, tem que ter um porquê eu estou fazendo. Aí entram outras ferramentas que a gente usa muito também, por exemplo, o 5W, 2H, é, são aquelas várias perguntinhas, né? Ou seja, o que a gente vai fazer, por que eu Uhum. estou fazendo isso, como que isso vai ser feito, quanto eu vou gastar, quem que é o responsável por fazer essa medida, qual que é o período o prazo que a gente vai executar essa ação. Então a gente vai fazendo todas essas perguntas e, de novo, como ele é mensurável, né? Ou seja, qual é o retorno que eu espero ter com essa ação, eu vou conseguir acompanhar. Quando a gente cria ações por criar, vamos fazer tal coisa, a gente Uhum. nunca sabe se aquilo funcionou ou não, se deu o retorno esperado, porque a gente não está mensurando. A gente precisa Legal. ter sempre ali o indicadorzinho. Perfeito, legal. Bom, e agora, se você tem um caso que você está nessa, em todo esse período de consultoria, vendo várias empresas, de vários ramos, seja saúde, alimentação, acho que ali a gente já tem até alguns trabalhos juntos ali, Exato. bem diverso, né, o ramo. E você consegue dizer ali um caso, como a consultoria, como que você entrou ali, qual que era a situação da empresa, como que com o seu trabalho você conseguiu entender, passar clareza nos números e aí de obter um sucesso, um resultado, você consegue Sim, sim. A gente mostrar para consegue gente? até assim, vamos separar por segmentos, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente pega a empresa de alimentação, tem até dois casos que eu gosto sempre de citar. Uhum. E nos dois casos, um dos problemas era o delivery, né? Porque, assim, algumas empresas, elas têm uma dificuldade de tratar com o iFood até, né? Com a plataforma, Sim. porque o iFood, querendo ou não, ele tem uma taxa relevante ali que ele acaba cobrando, né? Mas, assim, lógico, é pelo trabalho dele, né? Pela facilidade, geração de leads que ele gera para o seu, né? De clientes, na verdade, né? Sim. Que ele realmente gera para o seu negócio, tem a questão da entrega, o pagamento, então ele tem a taxa dele lá. A gente pode discutir se é alta ou baixa ou não, mas é o modelo de negócio deles, né? Uhum. E muitos empresários do segmento de restaurante acabam repassando errado essa taxa na hora de precificar. Ele só acrescenta a mais ali, né, uns 20 e poucos por cento da taxa, Sim. mas não é dessa forma que se faz. Sem saber se isso realmente são todas as taxas, se isso vai fazer Exatamente. sentido. Então, nesses dois casos, um era uma espetaria, então eles vendiam ali os espetos e tudo mais, e como eles não sabiam, e isso assim, foram dois cases que são muito rápidos de identificar e já gerar valor para o nosso cliente. Então, nesse do espeto, eles estavam simplesmente não tendo lucro nenhum na venda de delivery. Porque além da taxa convencional do iFood, eles estavam também colocando ali promoções, taxa de entrega grátis, Hum. e estavam ali meio que apanhando da plataforma, sem entender mais ou menos a margem, né? Realmente tudo estava sendo descontado, então rapidamente fez uma análise, entendeu que estava sendo descontado, e a gente entendeu que a margem de contribuição daquela venda estava sendo gerada, né? E o que é margem de contribuição? É o primeiro lucro que a gente tem, né? É o lucro bruto, tirando os custos de produção, custos de taxa de pagamento da plataforma, de vendas e tudo mais. Ele não era suficiente para pagar as despesas fixas, então a gente não estava conseguindo realmente ganhar nada com aquelas vendas. Se eu não me engano, na verdade, assim, a gente não estava ganhando nada, a margem de contribuição estava até zerada. Então, assim, então, Quando às vezes não está negativo. é, Então, se você vender tudo isso, você vai falir. nada, eles, Então, eles colocavam um markup ali de tantos por cento e estava perdendo praticamente tudo isso de volta já nessas porcentagens que eles estavam perdendo. Então a gente já otimizou, ensinou a calcular, por exemplo, né, a precificação correta a ser implementada ali dentro da plataforma. Então o problema não é a plataforma, o problema é o empresário que não sabe fazer o cálculo correto da precificação. Que essa é uma das principais dificuldades da maioria das empresas de alimentação principalmente. Então a gente precisa fazer uma ficha técnica na produção, por exemplo, do espeto. A outra que eles vão contar era um restaurante já mais também conceituado.
Então a gente precisa ter essas fichas técnicas para justamente cobrar corretamente e ter a margem adequada. Então a gente mexeu tanto no cardápio da estrutura física deles, como no delivery, e a gente já conseguiu passar a fazer a empresa ter lucratividade nas vendas. Legal. No outro case, que é o restaurante, a gente também acabou mexendo no preço do cardápio, até porque eles tinham um posicionamento como marca já, assim, que o restaurante, né, mais premium, era bem localizado e tal, no bairro, né, bem, bastante populoso, então, e de classe média alta, né? Então, olha, vamos mexer aqui um pouquinho na precificação. O interessante aqui, né, quando eu mostro o case, mostra que a gente perdeu venda, né? Aí fala, pô, cara, você estragou a empresa, diminuiu ali, caiu 10% o faturamento deles. Só que às vezes é o que eu falo, o preço, a precificação é uma arte, né? Mas assim, é algo muito estratégico. Porque além de ser aquilo que vai definir a sua lucratividade, muitas vezes, ele posiciona a sua empresa também. Então a questão, às vezes, a gente sempre quer vender mais, lógico, mas o interessante é vender bem, vender melhor sempre. Então, nesse case, por mais que a gente perdeu 10% de margem, 10% de faturamento, a gente melhorou a margem de contribuição, porque a gente aumentou os pratos ali, e a gente conseguiu reduzir alguns outros custos. Então, por exemplo, alguns custos também estavam defasados, ele também tinha a questão da entrega, só que ele tinha os entregadores próprios. Só que vamos tirar os entregadores próprios, e aí está contando esse case. Aí vamos usar só o do iFood, por exemplo. E porque no iFood a gente já está precificando mais corretamente aqui e tal, porque vira já um custo variável, se vender tem. Né? E como ele tinha muito mais vendas no físico do que no delivery, às vezes ficava ocioso ali o outro entregador e estava gerando custo desnecessário para ele. Então a gente eliminou esses custos, otimizou alguns outros gastos também fixos ali da empresa, e mesmo caindo as vendas, ele tinha 7% de lucratividade líquida, né? A gente, operacional, na verdade. A gente passou a gerar 15% de lucro operacional. Então, a gente praticamente mais do que dobrou, na verdade, a lucratividade desse restaurante. E aí, então, assim, fazendo, assim, mexendo nas alavancas que a gente fala, né? As alavancas operacionais. Então, aumenta aqui, diminui de lá, né? Então, às vezes, tem que diminuir o preço para vender mais, conseguir escalar. Então, para ganhar competitividade. Agora, acabei de lembrar, também é padaria agora. Falou muito do setor de alimentação, mas tem, Tem de mas a gente tudo, tem mas de tudo, é. alimentação é legal porque tem muito item, tem muito pormenor, e é isso, é uma dança ali, ó. Você tira custo aqui, você aumenta ali, você daí tem o delivery, daí tem o salão, e aí. E ó, e nesse caso, por exemplo, que é uma padaria, um cliente nosso de Rondônia, ele estava vendendo mais caro, e aí também ele também tinha essa questão de posicionamento, que ele é um dos melhores padarias da região lá, e para você ver, fatura 500 mil mês. Então, assim, tem uma estrutura muito robusta. E ele tinha ali a parte de doce, que o doce que estava vendendo mais caro do que outros concorrentes. E aí a gente estava identificando a precificação e estava colocando dentro da precificação que o custo fixo dele era de 49%. Falei, cara, da onde você tirou esse 49%? Então a gente fez a ideia, não é isso. A gente mostrou para ele que, olha, se você abaixar esse preço aqui, a gente vai conseguir vender mais e você vai ter uma lucratividade boa, vendendo mais, diminui o seu custo fixo, a margem, a porcentagem do custo fixo em relação ao faturamento, e vai gerar mais lucratividade vendendo mais barato, porque a gente é mais competitivo e ganha no volume. Então sempre a gente tem que ter um equilíbrio entre preço e volume. Não é só aumentar preço, porque às vezes cai o volume, então tem que tomar esse cuidado. E também não é só, eu só não vou, não consigo ganhar só aumentando o preço. Às vezes, se eu diminuir e conseguir vender mais, eu também vou ter a mesma lucratividade. É uma questão de equilíbrio entre despesas fixas e variáveis. Mas é basicamente isso o nosso trabalho, é identificar onde tem problemas, onde está faltando ali o conhecimento, o ajuste dentro da empresa, que vão trazer mais retorno. É fazer essa balança e com estratégia, né? Beleza. E se você está aumentando o preço, existe todo um posicionamento que você também está querendo dizer com esse aumento de preço. Se está abaixando, entra também todo o posicionamento. Muito legal mesmo. Caio, muito obrigado. Já foi, esse é o nosso Já a gente fala 3 horas aqui. Aí falando, não, daqui a pouco já vamos botar aqui uma cervejinha, botar aqui um salaminho, vamos conversando. A gente tem que ser igual o Flow, fazer umas 6 horas. Fazer 6 horas de diretão de podcast.
Mas é Mas é isso. Bom, é parte 1 só, depois a gente fala, a gente volta e fala isso, essa foi a introdução, né? A introdução, mas vai vir aqui mais vezes também. legal. Mas muito obrigado, Eu Caio. que agradeço de novo o convite. Maravilha. Voltar mais vezes conversar com a gente aqui, porque você tem muita experiência, muita vivência Uhum. já nessa parte de consultoria, e todo mundo que vai abrir um negócio, vai abrir ali qualquer coisa, seja uma loja online, uma loja física, estou pensando em vender, você precisa também antes pensar Isso. na gestão de como que você vai fazer isso. Hoje, antes de vir para cá, por exemplo, a gente estava conversando com um potencial cliente nosso. Ele quer abrir um negócio novo. Ele já até é empresário, mas quer abrir um negócio novo. O que a gente precisa? Plano de negócio. Então é isso, gente. É planejamento sempre, sem antes de tomar qualquer decisão, precisa pensar. Então, está querendo abrir uma empresa, chama um consultor empresarial, faz um plano de negócio, para não evitar maiores problemas no futuro. Senão você vai estar, provavelmente você vai patinar muito ainda para ter o conhecimento que alguém está focado nisso pode te trazer. Exatamente. Cara, valeu. Obrigado. Obrigadão. Até uma próxima. Até a próxima, Gente, muito obrigado. Esse foi o Bastidores do Bolso. Sou Ícaro Hornick, Caio Cabral. Muito obrigado. Até mais. Até mais.